A paz do Senhor Jesus a todos, como vai? Tudo bem? Nós estamos aqui neste vídeo dando sequência ao nosso tema Apocalipse fora do Apocalipse. Amém? Nesse último sábado, nós não tivemos a nossa live, porque nós estivemos junto com os nossos irmãos ali na oficina de Deus. Foi uma bênção, onde podemos reencontrar nossos irmãos amados, uma bênção, e ainda ali comer um lanche ali no final. Que bênção, não? Nós nos sentimos em família. Que Deus abençoe vocês que estiveram lá, todos vocês. Também o pastor Alcemir, o Fábio Costa. Que Deus abençoe a vida de vocês. E em breve teremos novos encontros ali na oficina de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Você está chegando agora no canal PRB William Cruz. Eu sou o pastor William Cruz. A paz do Senhor Jesus. E vamos aqui ao nosso tema, o Apocalipse fora do Apocalipse. Você pode estar perguntando assim, mas pastor, como assim? Apocalipse fora do Apocalipse. Bom, nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, e uma das características dele é que ele nos diz, nos informa o fim desde o início. Ele é eterno, ele sabe de todas as coisas. É um dos seus atributos de Deus. Então ele anuncia o fim desde o início. Então nós temos muita carga profética, porque, queridos irmãos, profecia não é só você vai ganhar, você vai vencer, e ali não. Existe muita carga profética, existe muita profecia a respeito dos fins dos tempos. É claro, é óbvio que também existe, sim, Deus às vezes fala conosco, uma bênção. É muito gostoso, mas a palavra de Deus também contém as suas profecias, que muitas delas já se cumpriram e outras se cumprirão. Faltam poucas, amém? E muitas delas se cumprirão na fase do Apocalipse, na fase em que começará a pequena e a grande tribulação. Este assunto, queridos irmãos, não é para deixar nenhum irmão, nenhum telespectador com medo, porque nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, que tem todas as coisas nas suas mãos, tudo está no controle de Deus. Amém? E depois nós, com o tempo, nós entenderemos o porquê as coisas precisam acontecer, tá bom? Então vamos continuar aqui nosso tema, o Apocalipse fora do Apocalipse, parte 2. Nós estamos falando sobre o livro de Daniel. Daniel é conhecido como um profeta maior, Não é maior ou menor porque era o cara, não, mas por conta do tamanho do livro, por causa do tamanho ali do seu livro, Isaías, um profeta maior, tem 66 livros. 66 capítulos, chamada mini Bíblia. Então, por isso é considerado profeta maior. Jeremias, Ezequiel também, seus 50, seus 40 e poucos livros, capítulos, melhor dizendo. Então, por isso é considerado profeta maior. Daniel também, ainda que tenha 12 capítulos, é considerado como um profeta maior. Amém? E o que acontece? É conhecido também como Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, o tema é sugestivo para que você tenha conhecimento do Apocalipse também antes de ler mesmo o Apocalipse. Porque nós estávamos falando a respeito da festa das primícias. E a festa das primícias, irmão, só para você aqui a gente retomar o assunto, ela é dividida em 3 partes. A festa das primícias, originalmente lá fixada em Levítico 23, o que acontece? Ela tem a questão da primeira colheita, que é considerada as primícias, tem todo um significado, uma aplicação pessoal, teve um significado histórico, ainda há um significado para o povo de Israel, mas o que acontece? Ela também tem a sua aplicação profética, ela aponta para o futuro. Então, a festa ela é dividida em 3 partes. Agora, não tem como
eu chegar assim e falar para você, bom, agora, profeticamente, na segunda fase lá da festa, agora tem uma outra fase. Não tem como eu colocar isso. Não tem como eu aplicar mais uma fase onde não cabe outra fase. Você entendeu? Por quê? O grosso da festa já está estabelecido, agora sim. O grosso da festa já está estabelecido ali, os fundamentos da festa já foram estabelecidos no Antigo Testamento. Então não tem como eu agora, profeticamente, inventar outras fases dentro de uma fase que já está estabelecida. É o que muitos pregadores estão fazendo no dia de hoje, inventando moda. Aí surge várias outras pessoas que não são cristãs, né? Às vezes pode ser de outras religiões e tudo, e diz que a Bíblia é contraditória. Mas é contraditória porque os pregadores a fazem contraditória. Não é que a Bíblia é contraditória, é porque cada um pega uma interpretação e aquilo que eu repito. Eu vou sempre repetir, bater nessa tecla. Você vai me conhecer como pastor, texto do contexto, dentro do contexto. Não tem como eu sair do contexto, irmãos. Não tem como a gente sair do contexto para entender a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus, o quê? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para entender o quê? Os milagres, os prodígios, as maravilhas. É um livro que nós precisamos de fé para entender, para crer. Precisamos crer nesse livro. Agora, não é simplesmente eu li mais um livro, a Bíblia. Não, assim não. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para ler a palavra e para entender. Mas nós, com o passar do tempo, desenvolvemos técnicas, não há nenhum mal nisso. Eu acho absurdo alguém ver algum mal nisso, de ler a palavra texto dentro do contexto. Isso é um absurdo. Tem a exegese, a hermenêutica, a homilética. Então, refutar isso, eu acho ridículo. Eu acho que é a pessoa que não tem conhecimento mesmo. É avesso ao conhecimento, e estudar, e não quer estudar a palavra tal como ela é. E não sei por quê. Então, a gente chama atenção nisso porque, às vezes, há muitas críticas e a gente não está entendendo por que está tendo crítica. Porque as pessoas estão se afastando do verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, por causa de modismos, por causa de suas próprias interpretações, estão fugindo da interpretação bíblica, texto dentro do contexto, seguindo as regras até de hermenêutica e homilética. Amém? Então a exegese, o texto pede ali que seja interpretado daquele jeito. Não tem como sair, interpretar outra coisa fora, e aí surgem as heresias, surgem as coisas mirabolantes, que nós já damos exemplos aqui. Talvez até faça muito só falando das coisas mirabolantes que surgem aí fora da Bíblia, extra Bíblia. Então nós voltamos aqui, queridos. O livro de Daniel é um livro profético, é considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento. E o que acontece? Quando nós vimos no vídeo anterior, nós tratamos a respeito do capítulo número 2. O capítulo número 2 trata-se do sonho do rei Nabucodonosor e a interpretação que o rei Nabucodonosor não falou para ninguém qual era o sonho. Pediu que a pessoa, além de interpretar o sonho, dissesse qual era o sonho, E aí somente Daniel foi capaz de falar e interpretar o sonho ao rei Nabucodonosor. Nós estamos falando da Babilônia, Constantinopla, lembra? Quem gosta de história, eu estava estudando, irmãos, eu achei interessantíssimo, eu trava-língua, interessantíssimo, quando nós estudamos a Bíblia e nós vemos a história andando junto. Uma bênção.
Às vezes a pessoa não acredita na Bíblia, mas olha, a história está andando junto. E nós vamos ver isso, os detalhes da história. Quem gosta de história, né? O que aconteceu. E no capítulo 2 de Daniel, nós estamos vendo a visão do rei Nabucodonosor. Nós vemos ali a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados, né? Essa mistura ali a respeito dos dedos e ali também a respeito do ferro e a lama, né? Barro enlamaçado. Então nós estamos vendo que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento e ele aponta, ele nos leva por meio de suas profecias, por meio de sua leitura, ao futuro de coisas que já aconteceram e que na época de Daniel iriam ainda acontecer. Quando você pega o Apocalipse, capítulo 1 do livro de Apocalipse, você vê lá Deus revelando a João, discípulo amado, dizendo: olha, João, aqui tem coisas do presente, do passado e do futuro. Que bênção, não? Por isso que nós identificamos Daniel como o Apocalipse do Antigo Testamento. Vamos lá, seguir aqui? Então, hoje, irmãos, nós vimos o capítulo 2, você pode acessar o vídeo de número 10, o Apocalipse fora do Apocalipse, e aqui esse é o Apocalipse fora do Apocalipse, parte 2. Amém? Nós vimos o capítulo 2, a interpretação e o sonho do rei Nabucodonosor. E aí segue-se o livro, e agora nós estamos no capítulo 7. Daniel está ali tendo suas visões noturnas, ali, talvez sonhando, talvez fosse um sonho misturado com visão. Ele identifica isso como visões noturnas. Estava eu ali tendo as minhas visões noturnas, e aí começa a revelação para Daniel. Vamos aqui a partir do verso 2. Vamos ler a palavra Daniel, capítulo 7, versículo 2. Diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam um mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águias. E quando eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, e lhe foi dito assim: levanta, devora-te muita carne, devora muita carne. E aí continuei olhando, e vi, eis um outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves em suas costas, e também tinha 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois disso, continuei olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui um 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés aquilo que sobejava. Ele era diferente dos 4 animais, dos 3 animais que apareceram antes. E eis que ele tinha 10 chifres. E quando eu estava a considerar esses 10 chifres, eis que entre eles surgiu um chifre pequeno, diante os quais 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Veja que interessante, né? Veja o que nós estamos vendo. A princípio, nós não entendemos bem essa visão. Mas o que Daniel está vendo aqui, ele está fazendo uma retomada.
Guarde bem essa informação, porque nós já falamos a respeito do livro de Apocalipse, né? Ele está retomando o assunto do capítulo 2. E aqui, irmãos, cá para nós, pouco importa se ele está dentro da ordem cronológica, o livro ou não, enfim. Ah, não, mas Daniel não está dentro da ordem cronológica. Bom, para a gente aqui não é interessante, nós estamos vendo o conteúdo da profecia. Então, o que acontece? Daniel retoma o assunto do capítulo 2. Nós vamos ver isso aqui. Só que quando ele retoma o assunto do capítulo 2, a visão dele é uma outra perspectiva. Enquanto que no capítulo 2, Daniel está tendo uma visão e relacionado ao mundo normal, carnal, né, material. Quando nós vamos para o capítulo 7, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo o quê? Daniel vendo já numa esfera espiritual. É a mesma visão do capítulo 2, só que de forma ampliada, porque Deus agora mostra para ele, é muito interessante, é incrível. É tão interessante, tão vasto, que não dá para falar hoje neste vídeo só. Nós veremos o parte 3, tá? Do Apocalipse, fora do Apocalipse e outras partes. É difícil a gente enumerar quantos vídeos serão. Porque a gente começa a estudar e parece que os livros vão se abrindo, né? E é uma bênção. Então acontece, ele está olhando, ele está vendo agora uma visão, tal qual a visão do capítulo 2, agora de uma forma espiritual, né? Então, por ter essa retomada do capítulo 2, do capítulo 7, talvez outros capítulos também que nós vamos ver, vamos falar mais para frente. Alguns estudiosos dizem que o Apocalipse, lá do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, ele precisa ser lido de forma retomada, por retomada. Capítulos retomam outros capítulos. E aí você vai ter outro entendimento, tá? Detalhe. Você terá outro entendimento. Se você ler de uma forma contínua, você tem um entendimento. Se você ler por retomada, você tem outro entendimento. Entendeu? Isso eu estou falando texto dentro do contexto. Por quê, pastor? Porque o Apocalipse ele é cheio de figuras, cheio de enigmas. Por exemplo, Daniel aqui, quando começa a falar, e eis que surgiu do mar. Que mar que ele está falando? O Atlântico? O Índico? O Pacífico? O mar Mediterrâneo? Que mar é esse? Quando o Apocalipse e quando está falando em mar e outros livros em mar, geralmente sim, pode estar ligado aqui onde Daniel estava, ao mar Mediterrâneo, ok? Mas irmãos, é uma visão espiritual. Ele não está falando de mar Mediterrâneo. Ele está tendo uma visão espiritual agora. Então está falando do mar da população. Surgiu do meio da população. Surgiu do meio das nações. Então eis que o primeiro animal surge ali do meio das nações, do meio dos reinos. Se é que podemos dizer assim, né? Contextualizando lá no tempo de Daniel, saiu dos reinos, surgiu das nações. E aqui continuamos e vendo. Ele está vendo o que? Retomando a visão da estátua, mas agora com uma visão espiritual. Não tão material. Ele começa agora a ver a questão espiritual. E um pouquinho mais ampliado no final. Né? Então é como se Deus pegasse Daniel, eu sei que a visão é muito difícil. Daniel se perturba com a visão. Mas eu vou aos pouquinhos contigo. Então eu vou te dando uma visão, né? Te dei uma visão, agora eu vou te dar uma visão espiritual e eu vou um pouquinho a mais além daquilo que eu te mostrei, né? Da visão do capítulo de número 2. Vamos aqui.
Veja aqui. Quando Daniel começa a falar do leão com asas, nós vamos lá buscar a explicação na Bíblia, né? E isso é muito importante, a gente buscar a explicação na Bíblia. A Bíblia se explica pela própria Bíblia, a interpretação sistemática. Esse leão que surge com asas é o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, irmãos, ele tinha os seus exércitos que, irmãos, ninguém segurava. Leão com asas, o rei, a cabeça de ouro. Ele vinha, ele acabava com tudo. Passava, não tinha, né? Como dizem os jovens, não sei, né, se eu tô um jovem, não tinha boi. Não tinha nada. Ele vinha, destruía, conquistava, dominava. E a cabeça de ouro com asas, porque foi uma das maiores nações existentes na época. Babilônia. Quem não conhece Babilônia? Então o que acontece? O rei Nabucodonosor, vindo lá, né, do seu avô Nabucodonosor, entendeu? É um reino tremendo. Tanto é, irmãos, um reino fantástico, tremendo, que o rei Nabucodonosor se vangloriou. Certa vez, andando no palácio, falou assim: olha o reino que eu construí para mim mesmo. E Deus desceu a mão em cima dele. Falou assim: olha, Nabucodonosor, o Nabuco, abaixa a bola. Abaixa a bola, porque tudo isso que você só tem porque eu te dei. Isso é muito importante, irmãos. Eu gosto às vezes de pensar algumas coisas. Isso aqui é muito importante para nós, para todos nós. Sejamos pastores, sejamos membros, líderes, o que for, irmãos. Tudo que nós conquistamos foi Deus que permite que nós tenhamos. Sabe, nós precisamos ser mais humildes. Nós estamos vendo hoje, irmãos, cada coisa de... Eu vou gastar muito tempo se eu falar. Sabe, o homem super arrogante com as coisas de Deus. Como se ele tivesse conquistado, como se ele tivesse feito as coisas, como se ele fosse o abençoador de um rebanho. O rebanho é de Deus, a igreja é de Deus, tudo é de Deus. Nós estamos aqui somente para organizar. Nós estamos aqui apenas para gerir, mordomia. Estudem mordomia, falaremos também aqui. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Por isso, nós somos humildes, é Deus. Se Deus conceder, amém. Se Deus não conceder, amém de todo jeito. Ele está no controle de todas as coisas. E o rei Nabucodonosor fala assim: olha o reino que eu construí. Então Deus leva ele para comer capim, literalmente. Ele fica como se fosse um bicho, unhas crescem, pelos crescem, e ele vai pastar. Literalmente, vai pastar. Até que ele recobrou a consciência e glorificou a Deus. Realmente, Deus é que fez todas as coisas. Aí este leão é colocado de pé e dado um coração de homem para ele. Tremendo, não? Olha a visão espiritual aqui que está acontecendo agora aqui. Leão colocado de pé novamente e dado um coração de homem, coração de carne, um coração temente a Deus. Tem coisas que a gente não tem explicação, irmãos. Nabucodonosor foi uma pessoa usada por Deus. Nabucodonosor foi a vara de ferro na mão de Deus para demonstrar o seu povo. É chamado de servo de Deus. Ciro, servo de Deus. Meu servo Ciro, o quê? Então tem coisas que a gente não entende. Usados por Deus. E aí segue a visão, irmãos, de Daniel. E quando vê o urso, um grande urso, relacionado à Média e à Pérsia, que tinham fama de extremamente violentos. Se vê ali na visão, vai e come tudo. Come o que até encheu, né, o pão duro. Coma! Né? Então devorava, acabava com tudo, irmãos. Então o que acontece? Mas esse urso também tem umas 3 costelas ali.
E o que acontece? Pastor, o que são essas 3 costelas aí? O urso, a Média e a Pérsia. Mas as 3 costelas significam 3 grandes conquistas que tiveram. Que a Média e a Pérsia teve. Então foram relacionadas a 3 grandes vitórias: Babilônia, a Lídia e o Egito. A Média e a Pérsia veio e conquistou a Babilônia, a Lídia e o Egito. Então, essas 3 costelas na boca do urso. Quando vemos o leopardo com asas de aves e tudo, leopardo. O que é o leopardo, irmãos? Leopardo, até tem acho que um tênis, né? Não sei, uma marca que tenha acho que é um tênis, né? Que é para correr, né? Inspirar a correr. Leopardo, um animal muito veloz, né? Velocidade, imprime velocidade, com asas nas costas, costas de aves, né? Aves que voam alto, conquistam os céus, né? Estão na terra, mas também conquistam os céus. Então isso relaciona ao que? Alexandre o Grande. Olha a história aí. Olha a Bíblia vendo agora, retratando para nós de um modo espiritual a história que nós estudamos na escola. Isso é tremendo, isso é lindo. Muito bom, irmãos. Muito interessante ver isso, né? E Alexandre o Grande, ele está aqui relacionado ao reino greco-macedônio, greco-macedônio, né? E o que acontece? Alexandre o Grande era conhecido por isso, como o leopardo, porque Alexandre o Grande saiu conquistando com uma velocidade tremenda. Cerca de 13 anos de governo, porque ele morreu muito cedo, extemporaneamente, mas ele conquistou quase o mundo todo. Seus exércitos vinham também, e acho que até mais do que o rei Nabucodonosor. Apesar do rei Nabucodonosor ser a estátua de ouro, o leão e tudo, por causa da sua grandeza, sua riqueza, Alexandre conquistou de uma maneira impressionante. Se não tivesse morrido, teria conquistado o mundo todo. Mas morreu muito jovem, cerca de 30 e poucos anos, né? Mas ali na visão de Daniel, quando vemos o leopardo, nós também vemos o que? 4 cabeças ligadas a este animal. Então o que significa? Quando Alexandre o Grande morre, levantam-se 4 generais e dividem tudo aquilo que Alexandre tinha conquistado. E dividem da seguinte maneira. Vejamos só. Eles dividem todos os territórios em que Alexandre o Grande tinha conquistado. Primeiro general, Cassandro. Pode anotar aí, irmãos. Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia, o berço ali de Alexandre o Grande. General Cassandro. Segundo general, Ptolomeu, ficou com o Egito e a Palestina. Aí, ó, a Palestina ali, né? General Ptolomeu. O general Ptolomeu, não foi Israel não. Ptolomeu estava ali antes de Israel. Dominou o Egito e a Palestina, né? Você vê ali o portal de Rafá, né? Hoje toda essa contextualização, né? Ali a faixa de Gaza, o portal de Rafá e ali o Egito. Então esse general ficou com toda aquela área ali, até provavelmente Israel ali, né? Que é um deserto, que na verdade é o deserto do Negueb, a faixa de Gaza, a parte litorânea e ali o portal de Rafá, que já dá acesso ao Egito, tá? Bem simples. General Ptolomeu. E aí o que acontece? A Trácia e a Ásia Menor ficou com Lisímaco. General, é isso aí, você entendeu? Lisímaco, amém. É isso aí. Né? A Trácia
e a Ásia Menor ficaram com esse general. E a Síria e a grande parte do Oriente Médio ficou com Seleuco, o general Seleuco. Tá? Então a visão das 4 cabeças foi a divisão que houve depois de Alexandre o Grande e que ficou essa divisão em 4 com os generais que se levantaram. Depois, Daniel continua vendo essa visão e ele enxerga 10 chifres se levantando. Só que ele vê o quê? Um animal grande e feroz. Um animal que jamais viu, com um dente de ferro. E vinha e pisava, e que sobrava ele pisoteava. Um animal nunca visto. Terrível e espantoso. Irmãos, retratando o quê? Roma, governo romano. Só que acontece, irmãos, depois dessa visão, e aí nós estamos chegando já no nosso período, quando nós estamos aqui. Pastor, em que período nós estamos da estátua? Sabe onde nós estamos? Nos pés. Só falta se formar. Como eu falei no vídeo anterior, irmãos, está se formando. Nós estamos nos pés. Nós estamos nos dedos. Irmãos, para você ver o quanto Cristo está perto. O quanto os episódios finais do Apocalipse estão para acontecer. Estamos nos dedos. Já tem 4 dedos formados. Faltam 6. 4 e 6, 10. Não é verdade? Então, irmãos, nós estamos já nessa época. Olha aqui, a visão espiritual. Os 10 chifres vistos na visão. Então, nós temos algumas interpretações. A primeira interpretação são 10 generais que se levantaram. Ok? Vamos entender bem. Não vamos desprezar uma interpretação ou outra, não. Etíoco Epifânio é o pequeno chifre que se levantou depois desses 10 generais que se levantaram, e causou uma grande guerra entre os judeus macabeus. Por quê? Porque Etíoco Epifânio pegou um suíno e sacrificou no templo. Meu Deus do céu. Vocês sabem que judeu não come carne de porco, né? Enquanto os judeus eles têm o cordeiro, né? Os gentios ali em Decápolis, por exemplo, eles tinham o suíno. Tanto é que quando Jesus chega lá para expulsar o demônio gadareno, o que acontece? Os demônios falam assim: Jesus, o que tu vieste fazer aqui antes da hora? Jesus amado. Os demônios falam: Jesus, o que tu vieste fazer aqui antes da hora nos atormentar? Sabe que hora é essa? É o fim de todas as coisas. Onde vai ser todo mundo aprisionado, acabou. O que tu vieste aqui nos atormentar, Jesus, antes da hora? Então permita que a gente vá para os porquinhos ali, né? Permita ali, então, não manda a gente já pro abismo, não, lá pro lago de fogo e enxofre. O diabo e seus anjos serão lançados no final dos tempos no lago de fogo e enxofre. E os demônios sabem os tempos. Estão ali, opa! Há um ditado que o diabo é mais crente que que o diabo é crente. Tem crente que é menos crente que o próprio diabo, não é verdade? Até o diabo é crente. Ele conhece a palavra. E a gente não quer ler Bíblia. A gente não lê Bíblia. O diabo é mais crente que muitos crentes. Esse é o ditado. Porque ele conhece a palavra. E ele deturpa. E além de conhecer, ele deturpa a palavra. Cuidado, viu, pregadores? Que vocês leem a palavra e deturpam a palavra. Se vocês leem e deturpam porque vocês não conhecem, tudo bem.
Agora, não está muito bem, não. Agora, se você sabe a verdade e deturpa assim mesmo, tome muito cuidado, viu? Porque quem começou fazendo isso com Jesus lá em Mateus capítulo 4 foi Satanás, pegando a palavra e torcendo e deturpando. Assim, isso é coisa de Satanás, sabia? Coisa de Satanás não é o espírito se manifestando lá e a pessoa entrevistando quem você é, de onde você veio, o que você veio fazer. Eu vim roubar, matar, destruir. É a resposta? Eu vou matá-la. O diabo só vem para roubar, matar, destruir. Não precisa ficar entrevistando, não. Fica fazendo sensacionalismo em cima da manifestação. A pessoa, enquanto está ali possessa, ela está sofrendo. Em nome de Jesus, sai, acabou. Não tem que ficar lá, e aí, tu vem, onde vai, que tu veio fazer, quem são, quantos são, de onde vem, para onde vem. Não. Sai em nome de Jesus, acabou, coitada da pessoa. Tá? Muitos não creem nisso. Tá? Eu tenho 41 anos de evangelho. Eu sou fui presbítero, fui diácono, fui de célula, fui presbítero durante 6 anos, estou pastor há 4 anos, sou advogado também, formado pela graça de Deus, né, a minha profissão, né, trabalho. Irmãos, eu vi gente possessa, crianças, eu vi. Tá, então vamos mudar o assunto aqui. Então o que acontece? Porque a gente já vai entrar, vai falar do dito cujo mesmo. Por isso a gente está entrando nesse papo aqui. Então o que acontece? Etíoco Epifânio, Antíoco Epifânio, irmãos, o chifre pequeno que se levanta. Então a adoração, o judeu lá no templo, a adoração é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro, simbolizando o Cordeiro de Deus, que já veio. Não vai vir, não, já veio. Agora ele virá novamente. E são 2. Não são 3, não. 2. Tem muita gente que aí já está balançando a cabeça assim, ó. Amém? Segundo a palavra de Deus. Texto dentro do contexto. Tá? Se você... Eu falo aqui humildemente. Se você não concordar com aquilo que eu falo, que eu estou falando, por favor, mande aqui nos comentários a base bíblica me refutando, tá bom? Porque eu quero aprender também. Nós estamos aqui todos aprendendo. E o que acontece? Veja, primeira interpretação é Etíoco Epifânio, os 10 generais e o chifre pequeno se levantando. E Etíoco Epifânio perseguiu gratuitamente o povo de Deus severamente. E aí no final fez isso. O que provocou uma grande revolta dos judeus macabeus. A revolta dos macabeus. Né? Às vezes os governantes tem que cutucar mesmo ali na ferida para o pessoal se revoltar e acordar, né? A gente entende isso. E o pessoal, opa, peraí. Não. Então houve essa grande revolta dos macabeus por causa disso. E aí, irmãos, nós vemos o governo romano conquistando de mar a mar, bem dizer. Eu me vim aqui Pax Romana. Eu preciso... mas tá nesse bojo, né, de conquistar. É o programa Pax Romana de começar a conquistar, etc e tal, né, que surgiu no século IV, tá? O governo romano surgiu no século IV. Século IV não, minto. Esquece essa informação. Eu estou fazendo confusão aqui. Pax Romana. Então, governou, quase dominou o mundo de mar a mar. Tá? E aí o que acontece, queridos? Agora, a outra interpretação dos chifres, tá? Eu só retomei aqui a Pax Romana, o grande e terrível animal que conquistou tudo, pisoteou tudo, né? Até lá, Pilatos, Herodes, lá naquela cena da crucificação de Cristo, né? Eram os governantes, o judeu ficava doido porque tinha que pagar imposto daquilo que é seu, né? Enfim, por aí vai. Agora nós temos uma outra interpretação a respeito dos 10 chifres.
é aquilo que eu falo, irmãos. Texto dentro do contexto. Eu só falei isso porque eu sei que tem muita gente que se apegou muito nessa revelação de Antíoco Epifânio, etc e tal. Pode ser? Pode. Pode ser também, né? Quem sabe a palavra de Deus não esteja retratando algo do passado, mas também do futuro. Não é verdade? Você vê a história, você vê as festas da Páscoa, pães ázimos e primícias. Tinha uma parte histórica, tinha, mas também tinha tem uma parte, um sentido que aponta para o futuro, um sentido profético. E o que acontece? A segunda interpretação que temos: 10 reinos, vai se levantar um reino pequeno, um representante, melhor dizendo, de um reino pequeno, com olhos e bocas que falarão grandes coisas, grandes blasfêmias. Destruirá 3 reinos e fará guerra contra o Altíssimo e guarde essa informação, meu querido irmão, minha querida irmã. Se levantará um que destruirá 3 reinos. Ele vai ficar ali, ele tem olhos, ele tem boca, ele vai falar blasfêmias, fará guerra contra Deus e contra os seus santos. Fará guerra contra o Altíssimo e contra os seus santos. Quem são os santos de Deus? Sou eu e você. Ah, santos, né? Não, santo porque somos separados. Somos separados. Estamos no mundo, mas não somos esse mundo. Quando aceitamos a Cristo, nós somos separados. E esta pessoinha que vai se levantar, esse pequenininho chifre, né, que vai se levantar com olhos, com boca, que falará blasfêmias, que fará guerra contra Deus e contra os santos. Quem é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. O anticristo. O anticristo se levantará, ele falará blasfêmias, ele falará contra Deus, ele fará guerra contra os santos. Eu imagino o que deva estar passando na sua cabeça agora. Talvez você deve estar se lembrando de trechos do livro de Apocalipse, não tá? Fala a verdade. Pode colocar nos comentários. O pastor, eu nessa parte dos chifres eu lembrei do Apocalipse. Pode colocar aí. Porque, irmãos, estamos vendo Apocalipse fora do Apocalipse. Tem muito conteúdo apocalíptico fora do Apocalipse. E para nós entendermos o Apocalipse, nós precisamos entender os profetas. Nós precisamos entender os que os profetas disseram. E esses profetas aqui não são falsos profetas. Esses profetas aqui são profetas de Deus. Assim diz o Senhor. Assim, 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 assim. E aconteceu e aconteceu e acontecerá. Então o que acontece? O pequeno chifre, nessa segunda visão, nessa dialética, né? Dialética é você olhar por vários prismas, né? Então essa segunda assim, dialética, interpretação, sem sair do contexto bíblico, é o que? É o anticristo se levantando. E ele faz guerra contra o Deus e contra os seus santos. Vai guardar essa informação aí, muito importante. Anota aí no caderninho do apostila do Apocalipse. Abominável da desolação, o mentiroso, a besta, iníquo, filho do iníquo e filho da perdição. Todos os adjetivos dados a esse pequeno chifre. Ah, pastor, qual que é a interpretação? Será que não era a primeira? Não. Ele vai se opor a Cristo.
e se opor a tudo que se chama Cristo, irmãos. Pastor, será que aquela visão ali do chifre não é Antíoco Epifânio, não? Já aconteceu, pastor, não é verdade? Irmãos, eu creio que não. Eu tinha uma professora de história, falava assim, o importante é você tomar posição. Você pode ter duas teorias. Ela falava muito nisso, eu aprendi muito com ela. Eu aprendi uma frase que eu nunca mais deixei de usar. Em qualquer pergunta, a redação fala, desde os primórdios. Muito legal. E o que acontece, irmãos? Veja a estátua, os pés, os 10 dedos. Se nós estamos vendo uma visão material e transportando para cá no capítulo 7, tendo uma visão espiritual, como que eu vou sair das 10 dedos se ele já está chegando no final dos tempos de todas as coisas? Depois dos 10 dedos e essa mistura que tenta se fundir entre ferro e barro, o que vem, irmãos? O que nós vimos no vídeo anterior? Nós vimos que vem uma grande pedra lançada sem auxílio de mãos e bate na pedra e destrói não só os pés, não só destrói o ferro, não só destrói o barro, destrói tudo. A palavra de Deus deixa bem claro, destrói tudo, destrói a cabeça de ouro, destrói o bronze, destrói a prata, destrói o ferro, destrói tudo. Ou seja, ele desfaz com todos os reinos da terra e o seu reino cresce. Porque, irmãos, nós temos duas coisas diferentes aqui no capítulo 7. Nós temos um chifre que tem olhos e que destrói, desfaz ali com o quê? Com os tratados de paz, com os 10 reinos que nós falamos. Por isso que não dá para encaixar mercado comum europeu. Eu fiquei muito feliz porque eu estava estudando isso esses dias para trazer para vocês esse vídeo, irmãos. Eu passo a semana toda estudando. E eu encontrei um trechinho pequenininho assim de um estudioso falando, não se trata do mercado. Eu não tinha visto até então, irmãos. Eu não tinha visto. Eu vi, eu falei, Jesus amado, legal. Ele falou assim, deixa para trás, porque mercado comum europeu tem 27 estados membros. Teve o Brexit, né? Holanda, Reino Unido, Holanda não sei se é Holanda, mas Escócia, Irlanda do Norte, Reino Unido, que saíram, Brexit -4, mas ainda tem 27. Então não tem como, a estátua só tem 10 dedos. E lá em Israel começou o Tratado de Paz, Israel, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e o Sultão já estão em Tratado de Paz. Só que existe uma resistência muito grande dos países, os outros países, que eles não querem que haja paz. Especialmente o Irã. Não quer que haja paz lá. Então eu estou falando profeticamente. Nós podemos aqui, né, ter umas conjecturas, então, apostar, né, bom sentido da palavra, né? Não, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquele outro, pode ser o quê? Tá aberto, mas fato é que 10 reinos vão se levantar em tratado de paz. Israel é um deles. E um deles vai quebrar essa aliança, vai destruir, desfazer com 3 deles e vai se sobrepor. E depois sabe o que ele vai fazer? Ele vai pedir adoração para ele. Ele vai pedir adoração para ele, vai querer sentar no templo. Por isso, irmãos, que a gente não entende. Muitos me questionam. Falam assim, William, mas como? Israel vai voltar a sacrificar? Claro que vai, porque eles estão ainda no Antigo Testamento. Eles estão ainda na lei, irmãos. Quantas vezes eu falo aos irmãos, quantas vezes eu falei, irmãos, quem guarda a lei não rejeita a graça. Por isso que a palavra de Deus fala tanto, para a gente não ser adepto à questão judaizante. Sabe? Hoje as pessoas estão gostando. Tem gente, pasmem vocês, irmãos, tem gente guardando Yom Kippur, celebrando Yom Kippur. Desculpa, irmãos, você não sabe nada de palavra. Desculpa a minha arrogância, irmãos. Ai, meu Deus do céu.
Mas, irmãos, pelo amor de Deus, é tão assombroso que essa palavra saiu aqui, porque é tão assombroso, porque coloca o sacrifício de Jesus na caixinha de fósforo. Celebrando o Yom Kippur, sendo que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e perdoou todos os nossos pecados, sentenças, maldições, tudo. E aí a pessoa vai, eu celebro o Yom Kippur. E eu não sei, irmãos. Jesus amado. Clamar, orar. Além de pregar, a gente tem que orar para que a palavra de Deus entre. A pessoa entenda. Porque eu acho que às vezes a coisa é muito espiritual. Não tem explicação. Acho que o inimigo não deixa a pessoa, né? Porque eis que o Deus desse mundo veio para cegar o entendimento. E para aqueles que estão na igreja, veio para confundir o entendimento deles, né? Porque é um entendimento confuso. Por isso que é perigoso você ficar de igreja em igreja. É por isso que é perigoso você... eu sou da igreja tal, eu sou da igreja A. Amém. Mas eu frequento a igreja B, X, Y, Z. Todo dia tem uma igreja que ele frequenta. Aí dá confusão de mente. Fica tudo assim. Por quê? Um fala uma coisa, outro fala outro. Outro fala uma coisa, outra coisa. Então você vai na linha. Por isso e eu já falei, qual é a igreja melhor? Não existe igreja melhor, não existe igreja perfeita. O que existe, meus irmãos, meus queridos irmãos? Existe uma igreja que mais se aproxima da palavra bíblica, texto dentro do contexto. Acabou. Essa é a melhor para mim. Independente de placa, eu não sei. Mas a igreja que se aproxima da palavra, porque eu não quero viver no erro. Agora, eu penso, pelo andar da carruagem, que muitas pessoas gostam de viver no erro. Ativa e passivamente. Ativamente eu sei por quê. Agora, passivamente, não entendo. Sinceramente, não entendo. Bem? Veja aqui, irmãos. E esse anticristo, esse pequeno chifre, ele vai se levantar e vai querer receber adoração, se assentando no templo. Que templo? Esse templo aqui de São Paulo que fizeram? Negativo. Lá. Por isso que eu retomo aqui, às vezes eu fico muito, o vídeo é muito grande, né? Às vezes fica, mas não, irmãos. Veja em partes, por favor. Aí o que acontece? Aí, se um míssil atingir ali, a mesquita lá, se atingir, não estou querendo que atinja, mas se atingir, Israel constrói o templo ali, porque ali é o lugar do templo. Entendeu? O templo é construído e o que acontece? O tratado de paz é erguido, vai ter paz, e aí o que acontece? Vai ter um reino aí, que na metade desse tratado de paz vai desfazer, e agora quem manda sou eu. E eu vou entrar no templo e vou criar adoração. Tal como aconteceu com Etíoco Epifânio. Pois é. Entendeu? Eu acho que você já está tendo um panorama, você já pode estar tendo uma consciência de como se dará o fim. Eu acho que você já está tendo assim um panoramazinho assim. O apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim: cuidado, quando houverem dizendo, né? Quando estiverem dizendo a paz e segurança, cuidado, porque aí virá repentina destruição. Você está vendo como tem muito apocalipse fora do apocalipse? E aqui, depois dessas visões, irmãos, dessas visões aqui, depois, Daniel tem uma visão, e aí eu vou deixar para o próximo capítulo, cenas dos próximos capítulos, para você ver que nós iremos tratar sobre um personagem que aparece aqui na visão de Daniel e que amplia a visão de Daniel. Já ampliou, né? Na estátua não tinha anticristo, não tinha esse pequeno chifre, né? Não tinha ali né? A Joanete ali saindo para fora do pé.
Mas aqui tem o chifre brotando ali, desfazendo ali entre os dedos. Então, a visão de Daniel agora fica mais ampliada, porque é uma visão espiritual. E lembrando, o material não é mais importante do que o espiritual. Por quê? Porque aquilo que não se vê é eterno. Amém? Querido irmão, querido telespectador, Deus abençoe sua vida. Que você possa, juntamente conosco, compreender a palavra de Deus e ficar em paz, ficar tranquilo, sabendo daquilo que vai acontecer lá no futuro, de acordo com a palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fique na paz. Nós nos vemos no próximo sábado, em nome de Jesus, se assim for da vontade de Deus. Amém? Fica na paz, até mais. Bye, bye.